Fala aí, pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é a nossa quarta e última aula sobre homilética, a arte de pregar e preparar sermões. As aulas anteriores já estão disponíveis lá no YouTube do curso e tenho certeza que vai acrescentar algo ao seu ministério, tá? Para quem prega, para quem ensina, porque a dinâmica é a mesma, tá? Início, meio e fim, introdução, tópico, conclusão, tá? A dinâmica de montar sermões e a aula é a mesma, tá? É a mesma dinâmica. Hoje vamos falar sobre os sermões expositivos e também umas considerações finais sobre a nossa matéria, tá? Na semana passada focamos na questão dos sermões temáticos e dos sermões expositivos. Se você não viu a aula passada, é necessário você ver para entender aquilo que nós vamos passar hoje e até mesmo para ver os exemplos que eu dei e está na tela. Quando você abre o vídeo, está lá na tela os exemplos, facilita você entender aquilo que eu passei na aula anterior, tá? O sermão temático que a gente falou, ele é baseado no tema, tá? Ele não precisa de um texto fixo, ele pode ser usado tanto um texto fixo quanto vários textos dentro da Bíblia Sagrada, desde o Gênesis ao Apocalipse, desde que esses textos falem acerca do tema. Por exemplo, humilhação. Então, eu posso usar vários textos sobre humilhação para basear a minha mensagem, tá? Enquanto a mensagem textual, ela necessita, ela tem que ser pregada baseada num texto fixo, tá? Dentro de um conjunto de 3, 4, 5 versículos, tá? Eu posso pegar até mesmo a perícope, mas explicar texto a texto para ser um sermão textual, tá? Aí eu falei sobre o sermão textual natural, é aquele que o próprio texto ele fornece os seus tópicos, e também falei acerca do sermão textual analítico, aquele que o texto não fala, mas a ideia do texto fala. É a ideia. Não está escrito lá literalmente, mas a ideia que o texto passa, o texto vai falar com propriedade ali. Deixa eu mudar de lado aqui. Tem um cachorro chato aqui. Eu dou aula aqui perto da igreja porque tem que trazer a esposa, né? Que ela louva lá no grupo e tudo mais. Então aproveito para ministrar essa aula aqui. É bom da facilidade de ter tá tendo aula pela internet, né? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre o sermão expositivo. Na sua apostila, o sermão expositivo está escrito assim: o sermão expositivo está diretamente ligado ao sermão textual, com a diferença que seu desenvolvimento é feito sobre regras de exegese. Para vocês que tiveram aula com o presbítero Agenor, vocês sabem muito bem o que é exegese, que é a interpretação profunda do texto, tá? Ou seja, você vai trazer o texto original para interpretar de forma ali mais literal, tá? Profunda, exegética, tá? O texto bíblico. Não que o sermão não que o sermão textual ele não use a exegese. Todos eles usam a exegese, a interpretação profunda do texto, tá? Todos eles usam. Só que o sermão expositivo ele exige mais do pregador, um aprofundamento maior, tá? Porque o sermão, por exemplo, textual, você pode pegar uma palavra ou outra, um versículo por inteiro assim, fazer uma exegese mais profunda. O sermão textual não. O sermão textual, todos os tópicos precisam de uma exegese mais aprofundada, tá? Mais aprofundada. E a diferença do sermão textual é que o sermão textual para o expositivo é que o sermão textual pega um grupo de versículos, tá? 3, 4, um versículo, tá? 2 versículos, 4 versículos. Agora, o sermão expositivo não, ele pega toda a perícope, tá? Toda a perícope. Às vezes, o capítulo inteiro, tá? Para basear ali o seu sermão. Vamos continuar aqui. E nunca apenas um só versículo, mas de uma passagem, um capítulo, vários capítulos, ou até mesmo de um livro. Sim, quando você vai pregar expositivamente, quem prega muito assim é os reformados, tá? Os batistas reformados, os presbiterianos, tá?
Há assembleanos também que pregam assim, só que a mensagem assembleana é mais uma mensagem textual, temática, tá? O assembleano não está muito acostumado com um sermão expositivo, tá? Ele está mais acostumado com um sermão temático, um sermão mais textual, tá? O expositivo você pode fazer séries de mensagens, porque, por exemplo, se você for pregar sobre a epístola de Paulo, você vai ver que você precisa explicar texto a texto, versículo por versículo, entendeu? Então, você exige mais do pregador. E por exigir mais do pregador, então ele pode pregar ali um capítulo, depois vai passar para o outro capítulo, para os seus ouvintes entender, tá? Todo, toda a série de mensagens ou todo o livro, por assim dizer, tá? É claro, não dá para pregar todo o livro de forma expositiva em uma única pregação. Por isso há uma necessidade de uma série de mensagens. Mas você pode pregar um capítulo inteiro no sermão de maneira expositiva, tá? Explicando o texto, contexto histórico, contexto social e assim por diante. Você pode pegar todo o contexto para explicar a sua mensagem, tá? Porque se for pregar uma mensagem é, expositiva, há essa necessidade de você se aprofundar no texto e explicar textualmente, vamos lá, teologicamente, você precisa explicar, você precisa explicar gramaticalmente, você precisa explicar contextualmente, no sentido de contexto social, contexto político, explicar as nuances todas do texto. Então exige demais do pregador um sermão expositivo. Tá? Um sermão expositivo ele demora muito para ser montado, demora demais, porque exige demais para o pregador. Tá? Vamos lá. Mais uma passagem, um capítulo, vários capítulos ou mesmo um livro. É um método desenvolvido de sermão, que exige estudo e tempo da parte do pregador na preparação do sermão. O sermão expositivo é o modo mais eficaz de pregação, porque mais que todos os outros tipos de mensagens, ele com o tempo produz uma congregação cujo o ensino é fundamentado na Bíblia. É verdade. Quando você prega expositivamente numa igreja, a igreja ela fica sólida no sentido bíblico. Ela consegue dominar mais as escrituras. Por exemplo, eu vou fazer uma série de mensagens sobre Gálatas. Então, os ouvintes daquela mensagem, eles vão ter domínio total sobre a Epístola de Gálatas. Então, os crentes dessa igreja, eles vão saber, tá? Eles vão saber com facilidade explicar o contexto de Gálatas, por que foi escrito, por que Paulo escreveu para os Gálatas, tudo isso, porque todas essas perguntas são respondidas dentro de um sermão textual, perdão, dentro de um sermão expositivo, entendeu? E a igreja que prega expositivamente, ela é mais sólida nas escrituras e não tem para onde correr. Quem prega expositivamente não tem para onde correr. Ele vai explicar o capítulo primeiro. Aí no capítulo 2, por exemplo, no capítulo primeiro está falando de bênçãos. Beleza, no capítulo primeiro está falando de bênçãos. Então quem prega expositivamente, ele não vai fugir disso. Ele vai pregar sobre a bênção. Mas se no capítulo 2 falar sobre luta contra o pecado, abandono de pecado, ou seja, uma mensagem mais de confronto, ele vai pregar também. Quem prega expositivamente não tem como ele fugir do texto, porque ele tem que explicar todo o texto, tá? Todo o texto. Então é importantíssimo, importantíssimo entendermos isso. Uma mensagem expositiva, ela deixa a igreja mais bíblica, tá? Mais com base, tá? Base nas escrituras, ensino e tudo mais. São mensagens mais calmas, não são mensagens mais pentecostais, por exemplo, como prega tematicamente ou textualmente um pregador pentecostal, tá? Não que a mensagem temática e textual não seja eficazes, tá? São eficazes também, fazem o seu papel. Só que a mensagem expositiva, ela tem um propósito de não só a mente, tá? Não só o coração, mas os dois, porque ela ensina muito bem e ela aplica, ela traz aplicações para a vida do seu ouvinte, entendeu? Ela ensina muito, ensina demais, porque o pregador tem que ensinar, tem que contextualizar todo o texto que ele está pregando, tá bom? Exemplos aí do sermão expositivo. Tem o seu tema aí, tem um tema que é aspectos relacionados à guerra espiritual do crente. Aí ele vai basear o sermão ali
em Efésios capítulo 6, do 10 ao 18. Ou seja, ele vai pegar toda a perícope. Ele não vai pegar um versículo, dois, não, ele vai pegar toda a perícope. Se você for ver, Efésios 6, do 10 até o 18, é toda uma perícope. É todo um assunto. Vocês aprenderam perícope lá com o presbítero Agenor, na aula de interpretação de texto, de hermenêutica. Então, a perícope do texto é pregada no sermão expositivo, tá? O sermão textual eu posso pegar uma coisa ou outra do versículo. O sermão expositivo eu tenho que explicar todo o assunto, toda a perícope, tá? Então vamos lá, ele usou Efésios 6, do 10 ao 18, que diz assim: o primeiro tópico diz a moral do crente. Então, o primeiro tópico dele vai pegar do versículo 10 ao versículo 14. Tá? Então, ele entendeu do versículo 10 ao versículo 14, ele entendeu sobre a moral, tá? Ele entendeu a moral do crente. Então, como deve ser a moral do crente? Então, ele usou aqui tópicos, isso está na sua apostila, tá? Como exemplo. Ele usou tópicos e ele usou subtópicos. Então, no tópico, ele falou assim: a moral do crente. Então, a moral do crente deve ser como? Primeiro, a moral do crente deve ser elevado, tá? Então, o sermão expositivo, ele tem esse objetivo aí. Ele usa tópicos, subtópicos, para explicar com mais clareza o sermão que ele propôs a pregar. Então, o tópico aí, a moral do crente. O subtópico, que você vai fazer aquela transição, tá? Deve ser elevado. A moral do crente deve ser elevado. Segundo, deve ser firme. Deve ser elevado, deve ser firme. Então, irmãos, a moral do crente, primeiro, ela deve ser uma moral elevada. Segundo, ela deve ser uma moral firme. Entendeu? Então, ele vai explicar tudo isso, desde o versículo 10 ao versículo 4. Ao versículo 14, perdão. No tópico 2, ele vai falar sobre a armadura. Tópico 2 é a armadura do crente, do versículo 14 ao versículo 17. Então, do versículo 14 ao versículo 17 vai ser o tópico 2, a armadura do crente. Ele separou também dois subtópicos. A armadura do crente deve ter caráter defensivo. Por que caráter defensivo? Aí ele vai explicar o texto, porque o texto fala que a armadura que Deus nos dá, ela tem caráter defensivo. Por quê? Porque ela tem a couraça da justiça, tem o capacete da salvação, ele tem o escudo da fé. Então, a armadura ela tem caráter defensivo. Segundo, a armadura do crente deve também ter caráter ofensivo. E qual é o caráter ofensivo da armadura do crente? É a espada do Espírito. A espada do Espírito. Então você vê que o seu tópico ele combina com o seu subtópico, tá? Combina com o seu subtópico e bate com os versículos separados. O primeiro tópico falou a moral do crente, do 10 ao 14, o subtópico é o 10, versículo 10, e o subtópico 2 é o 11 ao 14. Tá? O tópico 2, a armadura do crente, é o versículo 14 ao versículo 17. O subtópico 1 é o 14 ao 17, que é o caráter defensivo, vai falar sobre a couraça, capacete, escudo da fé e assim por diante. E o versículo 18, que vai falar do caráter ofensivo, que vai falar sobre a palavra de Deus. O terceiro tópico aí é a vida de oração do crente, porque o verso 18, ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Então, o versículo 18, ele diz a vida do crente de oração, a vida do crente, a vida de oração do crente, que é o verso 18. Então, a vida do crente é o quê? Deve ser persistente, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Segundo, deve ser intercessora por todos os santos. Então você vai ver que o tópico e o subtópico, eles se combinam, eles se encaixam. Ele não é uma coisa sem nexo, não é uma coisa aqui, outra lá. Não, é uma coisa única, efetiva, cara, consciente, tá? Não é uma coisa montada de maneira, cara, relaxada. Pegou ali o papel, a caneta, escreveu, acha que está pregando expositivamente. Não é isso. Pregar expositivamente é você pregar todo o assunto. Todo o assunto.
pregou todo o assunto, você está pregando expositivamente, porque você está explicando todo o texto. David, se eu já preguei sobre o cego de Jericó e contei toda a história, eu estou pregando expositivamente? Sim, você está pregando expositivamente. Tá? Ou você pode estar pregando textualmente, mas uma mensagem textual analítica, onde você se aprofunda no texto, explicando o contexto, explicando a história, tá? O contexto teológico, aplicações pessoais e assim por diante. Tá? Entenda que toda mensagem é leitura, explicação e aplicação. Não existe leitura sem aplicação e sem explicação. Não existe leitura, explicação sem aplicação. Tá? Mais à frente vai falar sobre esses três verbos da pregação aí. Eu tenho outro exemplo aqui de sermão expositivo, eu separei aqui. Sermão expositivo, aqui, ó. Outro exemplo, você vai conseguir ver só depois quando você ver essa aula de novo. Sermão expositivo, o tema é da morte para a vida. Tá? O tema é da morte para a vida. E o meu texto base, eu separei também a Epístola aos Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Tá? Eu não separei subtópicos, somente tópicos. Você pode fazer isso, tá? Separar somente os tópicos. Se você quiser acrescentar mais alguma história em cima dos seus tópicos, aí você acrescenta os seus subtópicos, tá? Lembrando que os tópicos é sempre o algarismo romanos e os subtópicos em numeral normal. Tá? Então, o meu tema da morte para a vida, o texto base é Efésios 2, do 1 ao 10. O meu primeiro tópico ali é o pecado trabalha contra nós. O pecado trabalha contra nós. Efésios 2, verso 3. E sempre será assim. O pecado sempre lutará contra nós. Aí você explica o que é pecado, tá? E por que ele luta contra nós. E é bem simples, cara. O que faz separação do homem para Deus é o pecado. Então, toda vez que eu peco e permaneço no pecado sem me arrepender, esse pecado luta contra nós. Por quê? Porque me afasta de Deus. Então, você explicou, você vai aplicar na vida das pessoas. Segundo tópico aí, Deus trabalha por nós. Deus trabalha por nós. Se o pecado luta contra nós, trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Efésios 2, verso 4 ao verso de número 9. Tá? Então Deus trabalha por nós. Terceiro, Deus trabalha em nós. Uma coisa é trabalhar por nós, outra coisa é trabalhar em nós, dentro. Em nós, dentro. Efésios capítulo 2, o verso de número 10, da parte A. Tá bom? E quarto último tópico aí, quarto e último tópico, Deus trabalha através de nós. Então, ele não trabalha só por nós. Ele não trabalha só em nós. Ele trabalha através de nós. Efésios 2, verso de número 10. Tá bom? Então, há essa necessidade de entendermos a questão da pregação expositiva. Eu expliquei nesse sermão de apenas 4 tópicos, eu expliquei todo o capítulo de número 2, do 1 até o verso de número 10, toda uma perícope. Eu expliquei tudo sobre essa questão do sermão expositivo. Tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre a questão do sermão expositivo, você pode fazer a pergunta para mim, tá? Mandar no direct, mandar no direct, mandar no privado do WhatsApp, tá bom? Você pode comentar no vídeo também. Não se esqueça de se inscrever no canal do curso, é importante, tá? Você se inscrever no canal do curso, deixar lá o seu like, fazer o seu comentário para enganjar, tá? Apesar que a gente não pensa em, entendo quando eu estou falando em crescer o canal no sentido de ter muitas visualizações, o nosso objetivo é colocar as nossas matérias lá. Ah, Davidson, cresceu muito, pegou muitas visualizações. Amém, amém. Quanto mais alunos, melhor, porque são pessoas que têm um objetivo de aprender mais acerca da palavra de Deus. Tá bom? Então falamos sobre sermão temático, falamos sobre sermão textual, e falamos sobre o sermão expositivo. Tá? Falamos também sobre a estrutura do sermão, que é a introdução, tópico, conclusão. Tá? Eu vou falar para vocês agora a parte mais para o final da apostila. Tem o tema, é o 4.4, tá? Que está escrito assim, os 3 verbos da pregação. Eu anotei o Hernandes Dias Lopes, que usa muito isso, tá? Os 3 verbos da pregação.
ele usa muito na mensagem que ele prega sobre a importância da pregação expositiva, que é muito importante você ver essa mensagem, veja essa mensagem, a importância da pregação expositiva. Tem o livro também que eu já li, é um excelente livro, ele coloca mais coisas que fala na mensagem, tá? Porque a mensagem dele ali é baseada no livro dele. Mas no livro tem conteúdo ainda mais amplo, ele encaixa muita mais coisa. Ele encaixa muito mais coisa. Então, o livro é A Importância da Pregação Expositiva, o nome do livro. É bom vocês comprarem também. Muito bom, é excelente livro, excelente. Só que quem usou esses três verbos da pregação foi o Calvino, tá? Calvino que falou sobre os três verbos da pregação, tá? Calvino era um grande pregador. Calvino pregava o Antigo e o Novo Testamento com os originais, tá? Com os originais na mão. No livro A Importância da Pregação Expositiva, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a história de Calvino, fala sobre, cara, João Crisóstomo, que é conhecido como Boca de Ouro. O cara pregava com o Antigo Testamento na mão, em hebraico, e o Novo Testamento na mão, o grego, e pregava. O camarada era muito diferenciado. E vários outros pregadores ali, históricos, que ele cita, que tu vê que os camaradas entendiam sobre a arte de pregar e preparar sermões, tá? Ele fala aqui sobre os três verbos da pregação, que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Quando você ler o texto na hora de for pregar, ou na hora de dar uma saudação, porque tudo temos que fazer de melhor para o Senhor, tá? Então, se eu for entregar um sermão, eu vou fazer o melhor, nas minhas limitações, mas vou entregar o melhor. Se eu for dar uma saudação, eu vou dar uma saudação fazendo o meu melhor, mesmo com as minhas limitações, mas vou fazer o melhor. Ah, se eu for cantar, vou cantar o melhor, nas minhas limitações, mas vou fazer o melhor, tá? Então, quando você for ler o texto, assumir a tribuna para ler o texto, por favor, não se pendure no púlpito, não. Se pendure no púlpito, mantenha a coluna reta, tá? Mantenha uma postura, leia com entusiasmo, leia com tesão, com vontade o texto bíblico. Não leia de qualquer forma, errando as partes gramaticais ali. Não, leia com atenção, leia com veracidade, com força, com vontade. Não leia da maneira como se estivesse com sono, não. Leia com vontade. E ler o texto é importante. As pessoas que leem o texto com vontade, tá? As pessoas de fora percebem. Ele fala, cara, esse cara tem alguma coisa para me falar. Esse cara tem alguma coisa para me dizer. Olha a maneira, olha a vontade, olha o entusiasmo que ele está lendo o texto. Já vi pregador lendo o texto dormindo, irmão. Então, cansado. Cara, se tá cansado demais que não consegue ministrar ao ponto de não conseguir, passa a vez para outro, cara. Vai ser muito melhor. Vai ser muito mais proveitoso para a igreja. Porque se o intuito for aparecer, fica lá. Agora, se o intuito for edificação dos irmãos, então nós temos que fazer o quê? Pregar com entusiasmo. Segunda coisa, explicar o texto. Eu tenho que explicar o texto. Eu não posso ler o Salmo 23 e não me explicar o texto. Davis, mas eu não prego expositivamente. E quem disse que só explica o texto quem prega expositivamente? Não. Se eu for pregar tematicamente, eu tenho que explicar o texto. Se eu for pregar textualmente, eu tenho que explicar o texto. Se eu for pregar expositivamente, eu tenho que explicar o texto. Todos os modelos de pregação, eu tenho que explicar o texto. Ah, mas David, você disse que o sermão temático não tem um texto físico, fixo, mas tem vários textos. Sim, e todos os textos que você embasar a sua mensagem, você tem que explicar. Todos. Todos eles. Pegar o texto, contexto, e explicar por que você está usando aquele texto ali. Porque não adianta você pegar um texto isolado falando de uma coisa só porque cita, por exemplo, a palavra piedade, a palavra amor. Ah, tá falando amor aqui, então. Não. Eu tenho que saber por que essa pessoa tá falando amor ali no texto. Explicar ali. Porque usou aquele texto ali. Tá? Então, você precisa ler o texto, explicar o texto que você leu e depois aplicar o texto que você leu. E o que é aplicar? É trazer para os nossos dias. Lembra daquela transição? Como é que eu aplico? Eu aplico assim. Fala, lê o texto, explicou o texto. A aplicação é como? Eu aprendi que. Sabe o que nós aprendemos com esse texto? E aplica. Traz para os nossos dias. Não adianta você, vou usar a analogia do pastor Hernandes Lopes na pregação expositiva. Não adianta você tá pregando sobre o Salmo 23. Você falar sobre o pastor, falar sobre a ovelha, falar sobre o pasto, falar sobre o vale da sombra da morte, explicar tudo isso e terminar a pregação. As pessoas que estão ouvindo vão falar: e aí?
me explicou tudo o que aconteceu há 4.000 anos atrás. E o que isso tem a ver comigo? Então a aplicação, tá, é aquilo que você traz do passado do texto para os nossos dias. O que isso tem a ver com os seus ouvintes? Qual é a aplicação prática que os seus ouvintes têm que receber dessa mensagem? Tá? Então há necessidade de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto bíblico, tá? Vou passar para vocês no ponto 5 aí, fontes de pesquisa. Fontes de pesquisa para o sermão. Primeiro deles, a fonte de pesquisa é o Espírito Santo. A primeira fonte é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar, tá, o melhor entendimento sobre o texto e sobre o sermão. Então, a melhor maneira de você buscar uma fonte para pregar é o Espírito Santo. Porque antes de qualquer coisa, tá? Antes de você mergulhar no texto bíblico, você tem que fazer o quê? Você tem que orar. E quando você orar, você vai buscar auxílio do Espírito Santo para quê? Primeiro, para te auxiliar a escolher o texto certo. Segundo, para te auxiliar a interpretar o texto bíblico. Porque ele é o intérprete, ele é o professor. Então você vai mergulhar no Espírito Santo, se envolver com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te direcionar o texto bíblico. Isso é fortíssimo, tá? Segunda fonte de pesquisa aí é, claro, a Bíblia Sagrada, tá? A própria Bíblia interpreta ela mesma. Então, você precisa ter algumas Bíblias, não uma, tá? Você precisa ter algumas Bíblias. E não estou falando de Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do diácono, Bíblia do fulano, não, não. Eu estou falando de versões bíblicas. Quem teve o nível 1 sabe a importância, tá, das versões bíblicas. As versões bíblicas é importante, porque cada uma delas vai te dar uma luz melhor para você entender o texto bíblico, principalmente se você não tem auxílio dos originais. Se você não tem auxílio dos originais, é importantíssimo você ter várias bíblias para interpretar melhor o texto bíblico, tá? Quarta fonte aí, na verdade, terceira fonte, é pessoas. Pessoas, David, sim, pastor, evangelistas, diáconos, líderes, tá? Ou uma pessoa que tem um conhecimento sobre o assunto. Então vamos lá, eu vou pregar sobre construção, tá? Eu vou pregar sobre os muros e portões de Jerusalém, que estavam fendidos ali em Neemias. Então eu posso estudar um pouco sobre construção. Tá? Uma vez eu preguei sobre o prumo, tá? O prumo ali de Obadias, né? O prumo, e eu pedi auxílio ao pastor Manuel, que ele é pedreiro. Eu pedi para ele me explicar um pouco sobre o prumo. E ele me explicou, me deu várias sugestões. Outra vez eu pedi para falar sobre alicerce. Eu estou montando um sermão sobre alicerce. É, pilar, na verdade. Os 4 pilares da casa de Jó. Esse é o tema da minha mensagem. Os 4 pilares da casa de Jó. Minha mensagem é textual. Quais são os 4 pilares da casa de Jó? É aquilo que sustentou a casa de Jó em pé quando tudo aconteceu. Então tem 4 pilares ali que Jó se sustentou. E eu perguntei para ele o que é pilar. Ele falou: pilar, cara, é aquilo que sustenta uma casa. Pilar é aquilo que sustenta uma casa. Então isso é muito importante. Quando ele falou isso, eu falei: cara, é isso mesmo. Isso aí. É essa palavra que o Espírito Santo está me direcionando. Porque o que sustentou a casa de Jó foram esses pilares que eu separei. E o último pilar é a fidelidade. Porque a mulher dele falou assim: até quando tu vai se manter fiel? Entendeu? Aí ele fala assim: tu falas como uma louca. Entendeu? Então, a fidelidade foi um dos pilares que manteve Jó de pé. Tá? Então, um dos pilares. O que sustenta uma casa é um pilar. Então, por que a casa de Jó? A casa de Jó que caiu foi a casa dos filhos. Mas por que a casa de Jó não caiu? Com tudo que aconteceu, com o vendaval que aconteceu, a dele não caiu. Por quê? Porque a dele, em casa, dentro do contexto bíblico, tem 3 significados. A palavra Beit ali, 3 significados. Casa, casa, moradia. Beit ali significa lugar de adoração. Beit significa moradia, como eu falei. E Beit significa corpo, templo do Espírito Santo. Então, significa essas 3 coisas. Então, qual é o pilar que sustenta minhas casas? Lugar de adoração, minha casa, moradia e o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Cara, é muito terrível essa mensagem. Depois que fica pronta, bem montada ali, depois que eu fazer alguns testes com ela, porque o pregador ele tem que fazer esses testes. Tá montando um sermão? Dá uma saudaçãozinha para ver como o povo vai sentir a mensagem.
entendeu? Não, posso melhorar aqui nessa aplicação, posso trocar essa aplicação, botar outra. Então, você tem que fazer os testes e desenvolver no seu sermão, você vai ver como as coisas vai fluir melhor. Então, buscar pessoas que conhecem o assunto é importante. Se você for dar um ensino, uma palestra mesmo, você vai perguntar a pessoas sobre o assunto que você vai falar. Às vezes você não domina totalmente, mas você se dispôs a explicar aquele assunto nas suas limitações, então vai pedir auxílio a uma pessoa que entende mais, ela vai te dar os caminhos. Então isso é importante, tá? E por último, claro, a internet. Por que eu botei por último? Porque a gente não pode ir direto para a internet, não pode ir direto para a facilidade, tá? Hoje, se eu colocar lá no Google, me fala sobre cajado, o Google vai me dar várias histórias sobre cajado. Às vezes eu nem sei se é verdade ou não, porque eu não tenho fonte biográfica, tá? Bibliográfica. Então, eu preciso ir por último na internet. Por último, tá? E tentar buscar fonte, mesmo na internet. Ter uma fonte. Você precisa falar. Quando eu prego e falo, ó, o comentarista tal, eu falo o nome do comentarista. E Deus está falando isso, ele tirou isso de onde? Não, eu tirei do comentarista tal, tá? Então eu explico o comentarista, fulano de tal, ele diz isso, isso e isso. E eu concordo com ele. Aí eu aplico a minha mensagem, tá? Porque o comentarista ou qualquer outra base extra bíblica, ou seja, fora da Bíblia, tem que bater com o texto bíblico. Não adianta a Bíblia falar uma coisa e o comentarista falar outra. Então, descarta o comentarista, fica só com a Bíblia, tá? Vamos lá. O ponto 6 é como selecionar o texto para o sermão. Como selecionar o texto para o sermão. E aqui é chovendo molhado, que eu falei já a mesma coisa. O Espírito Santo, que é a inspiração, tá? A oração e o conhecimento. Tá? Então o Espírito Santo vai te auxiliar. O, a oração vai te ajudar. Tá? E o conhecimento, estabelecer uma rotina de leitura e estudo para criar o hábito. Então, quando você passa a conhecer, passa a se debruçar no texto bíblico, você passa a ler, você passa a mergulhar, tá? Então cria uma rotina de leitura, tanto bíblica quanto livros extra-bíblicas, porque dali também vai extrair bastante informações que vai acrescentar na sua mensagem. Quem prega sabe, quem começa a pregar nunca começa a pregar 1 hora, começa a pregar 10 minutos, cara, 5 minutos, e vai crescendo. Por quê? Porque conforme ele vai pregando, ele vai adquirindo conhecimento, o sermão dele vai se encorpando, e se encorpando, ele vai crescendo, vai aumentando o tempo ali da sua mensagem, porque ele tem mais informações para passar, tá? Então, como selecionar o texto bíblico? Primeiro, o Espírito Santo, sempre. Segundo, oração. Terceiro, conhecimento, tá? O ponto 7 aí, o pregador antes da pregação, ele tem que ter uma vida de oração, ele tem que ter uma vida de jejum, e não é orar para pregar, não é jejuar para pregar, mas sim ter uma vida de oração, uma vida de jejum, tá? Eu boto aqui boa aparência. Por quê? Porque às vezes o camarada vai pregar com a barba gigante, cabelo despenteado, ou a mulher vai toda bagunçada. Isso não existe. Você tem que chegar e se apresentar melhor. A sua aparência importa, tá? A sua aparência importa. Então, faz a barba, penteia o cabelo, a mulher também, tá? Por exemplo, a mulher não pode ir com um decote mostrando os seios, uma saia muito justa. Então, ela tem que ter temperança, ela tem que ter equilíbrio ali, tá? Tem que ter equilíbrio, tanto a mulher quanto o homem. Não vai colocar uma calça daquelas bem apertada, que destaca as partes íntimas. Então, é perigoso. Então, você tem que ter uma boa aparência e isso abrange tudo, tá? Perguntar na igreja se eles, se for homem, né? Se tem o costume de usar terno, se não tem, tá? Se pode ir só com blusão ou tem que usar gravata. Então, você tem que ter esse feeling, né? Que você for convidado, perguntar tudo isso. Irmãos, o irmão que convidou, como funciona aí a sua igreja? Eu posso ir só de blusão? Tem que usar um terno, um blazer, uma gravata, tá bom? Tem igreja que não pode nem usar barba, aí o pregador faz a escolha dele. Ou ele serve a Deus sem a barba, que ela vai crescer de novo, ou ele mantém a barba dele e não vai pregar. Tá? Já preguei lá no Mistério do Meia, que lá é sem barba. Mas graças a Deus lá eles deixaram eu pregar com a barba. Ele falou assim, pô irmão, tô te chamando, como você é de fora, você pode ficar de barba, tá? Mas aqui os obreiros não podem ficar de barba não. Falei, pô, se o senhor quiser que eu tire a barba, não, não, tá tranquilo, você é de fora, o pastor até vai permitir, tá? Mas os obreiros aqui não pode não, porque eu perguntei como é que eu deveria ir arrumada. Eu tive que ir de terno, tive que ir de gravata, porque lá eles são bem, questão de usos e costumes, né? São bem rígidos nessa questão, tá? Então, uma boa aparência é importante.
roupa limpa, cheirosa, pelo amor de Deus, não chegar lá fedendo. Não, isso cara, vai quebrar a sua mensagem. Vai quebrar a sua mensagem. A primeira a impressão, lembre-se, é a primeira que fica, tá? Outro ponto aí é ter domínio do assunto. Ter domínio do assunto. Então, não chega despreparado, tenha domínio sobre o assunto. Equilíbrio. O pregador precisa dominar suas emoções, tá? Ser equilibrado entre a razão e a emoção. É isso mesmo, parece até a música, acho que é do Fresno, né? Entre razões e emoções. Então, tem que ter esse equilíbrio entre razão e emoção. Porque às vezes a gente sobe no púlpito e tá cheio de problema. Você não pode deixar esses problemas afetar a sua pregação. Não pode deixar os problemas afetar a sua pregação. Então você não vai bater na noiva de Cristo por causa dos seus problemas. Ou se você tem uma rixa com alguém, você não vai deixar essa rixa atrapalhar a sua mensagem. Você vai pregar para essa pessoa, ofender. Não. Você tem que ter o equilíbrio. Você está ali em cima para ler, explicar e aplicar o texto bíblico. Não é desabafar. Tá? Então segure as suas emoções, pregue o texto bíblico e acabou. E o último aí, com certeza, ter humildade. Ter humildade. Antes e durante a pregação. Tá? O pregador deve ter humildade e entender que Deus o usa por graça, não porque ele merece ou é melhor que alguém. Isso é importantíssimo. Se você subiu ali para pregar, cara, Deus te escolheu, Deus te separou, você só está ali por graça e misericórdia de Deus e acabou. Porque se dependesse de nós, nós não estaríamos ali, nós não estaríamos fazendo essas coisas, mas por causa da graça e misericórdia de Deus, nós estamos ali. E nada de falsa humildade. Ah, não sou pregador. Ah, o fulano é melhor. Não, não, não. Você está ali, Deus te escolheu para esse momento. Você é o profeta da vez. Mas tenha humildade de entender, cara, só tô aqui porque Deus me escolheu. Só tô aqui porque Deus derramou a graça dele sobre a minha vida. Tá bom? Eu separei outros pontos aqui. Outros pontos, que é a parte final aqui, ó, conselhos finais. Conselhos finais. Não deixe para preparar na véspera. Esse é um conselho importante. Nunca deixe para montar os seus sermões na véspera. Ó, vou pregar amanhã. E aí? E aí que eu estou estudando hoje? E aí que eu vou estudar amanhã? Não, não. Você tem que estar estudando. Sempre, constantemente. Se você sabe que você vai pregar amanhã, já essa semana você já era para estar pregando. Ou já era para estar montando o seu sermão. Ou melhorando o sermão se você for repetir a mensagem, que não tem problema você repetir a mensagem, tá? Só faça favor de não repetir na mesma igreja. Então, melhore o seu sermão, tá? Adapte ele, inclua mais coisas, peça o Espírito Santo para te guiar para pregar aquele sermão ou até mesmo outro sermão, tá? Então não deixe para preparar na véspera, tá? Não esqueça o básico. Outro ponto aí, não esqueça o básico. Feijão com arroz. O feijão com arroz bem temperado, a gente nem sente falta da mistura ali da carne, do frango bem temperado. Poxa, te come ali sem nem sente falta. Então, não se esqueça do básico. Não tente mergulhar se você não sabe mergulhar. Se você não sabe nadar, fique no raso. Tá? Fique no raso. Mas cuidado com o raso também. Porque é no raso que a gente toma caixote. Então, tome cuidado. Tá? Fazer aquela caminhada de Ezequiel. E aí, Ezequiel? Vai vir? Tá, mas quanto? Não, anda 500 metros aí. Aí ele andou 500 metros, a água bateu no tornozelo. E aí? E aí? Quero que você venha mais 500 metros. Ele andou mais 500 metros, a água vem no joelho. Legal. Anda mais 500 metros, a água vem nos ombros. E assim vai. A vida do pregador é essa. É se aprofundando nas escrituras de pouco em pouco. Tá? Outro ponto muito importante. Não se embriague com o sucesso. Se você for muito bem na sua mensagem, ou até mesmo se não for muito bem, algumas pessoas virão falar contigo. Foi uma benção. Você é o cara. Você é isso. Você é aquilo. Então, não se embriague com o sucesso. Tá? Levante a mão pro céu e glorifica a Deus. Graças a Deus por isso. Amém, irmão. Venha falar comigo. Pô, irmão, foi benção, foi legal. Amém, amém, amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Acabou. Tá? Não deixe o elogio entrar no seu coração. Isso é perigoso. Tá? Não leia a Bíblia só para pregar. Cara, isso é muito importante. Não leia a Bíblia só para pregar. More no livro. More. Eu estou fazendo uma série de. Estou morando em várias epístolas paulinas, né? E tem sido uma benção. Uma benção. Eu estou lendo, eu tenho escrevendo algumas coisas e no final faço um vídeo sobre. Cara, tem sido uma benção. É muito bom. Então, quando você mora no livro, você tem sempre conteúdo. Não adianta, você tem sempre conteúdo.
Sempre você vai ter conteúdo. Tanto para falar, quanto para ensinar, quanto para pregar, você sempre vai ter um conteúdo. E eu recomendo, por exemplo, a carta aos Colossenses. Cara, eu já li a Bíblia 3 vezes toda, mas nunca me aprofundei assim na carta aos Colossenses. E é uma coisa maravilhosa, tem coisas maravilhosas na carta aos Colossenses. Que é uma cristologia bem apurada, carta aos Colossenses, carta aos Filipenses. Cara, que coisa maravilhosa, muito bom. Paulo era um cara muito diferenciado, Deus me livre. Um cara muito diferenciado. E no final aí, quanto tempo você demora? É uma pergunta. Quanto tempo você demora para preparar uma mensagem? Quanto tempo? Quanto tempo você demora? É uma pergunta para os irmãos para fazer aquela reflexão. Pô, David, eu demoro 1 hora, eu demoro 2, eu demoro 2 dias, um dia. Tá. Então, a minha resposta seria: uma pregação, tá? Ela demora uma vida. Então, uma vida inteira. A pregação não é um resultado de 10 horas de pesquisa, mas um resultado que você acumulou durante a vida toda. Cara, isso é terrível demais. Isso é terrível demais. Isso é de um livro chamado A Vida Piedosa do Pregador, página 172 ao página 180. Cara, então, entenda uma coisa: o pregador, ele demora a vida toda para montar um sermão. Não, David, eu montei um sermão ontem, é rapidinho, tá? Mas sabe por que foi rapidinho? Porque você acumulou conhecimento de uma vida toda naquele sermão. Por isso que as pessoas que estão começando agora têm dificuldade de montar, porque ainda não tem a bagagem suficiente para montar aquele sermão. Os sermões de quem está começando a pregar sempre serão mais rasos, depois que as pessoas vão se aprofundando, porque depois que ele adquire conhecimento suficiente para ter um sermão mais aprofundado. Então, um sermão demora-se uma vida inteira para se montar, uma vida inteira, tá? Então, essa foi nossa aula de homilética, tá? Eu passei para vocês aí uns conselhos finais, são conselhos finais meus mesmo, não está na sua apostila. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa matéria. Não fique, não fique somente nessas 4 aulas, se aprofunde, tá? Se aprofunde. Leia livros sobre homilética, por exemplo, Como Preparar Mensagens Bíblicas, do James Braga. Você pode pegar também essa Vida Piedosa do Pregador, de cara, muito boa também. Você pode pegar Pregação e Pregadores, tá? Do Martin Lloyd Jones, muito boa. Tá? E tem vários outros livros sobre pregação que você pode pegar, que são livros maravilhosos. Basicamente, eles vão te ensinar a mesma coisa. Mas cada vez que você ler a mesma coisa, você vai gravar, tá? E sempre entenda uma coisa: cada livro é cada livro. Uns vão explicar melhor, outros vão explicar um pouco mais difícil, mas sempre você vai extrair um ensinamento de cada um desses livros, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida. Até o próximo. Fui. Deus abençoe. Tchau, Marcelo. Fica com Deus.